Vamos colocar de pé para orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite em Tua presença, por mais uma oportunidade de aprender de Ti, Senhor, de aprender da Tua palavra. Que o Senhor nos toque essa noite, que a Tua graça nos inunde essa noite. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossas gafes, nossas ignorâncias, e que o Teu sangue, Senhor, nos limpe, nos lave de todo o pecado essa noite. Que a Tua graça nos cubra, Senhor, e nos preencha essa noite. Que o Senhor me dê força, capacidade e sabedoria para ministrar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações. Tire do nosso coração todo o peso, todo o jugo, Senhor, e que nós possamos aprender de Ti, que é manso e humilde, e achar descanso para as nossas almas. Espírito Santo, aqui o Senhor é a pessoa mais importante. Espírito Santo, nós Te pedimos que o Senhor toque nos nossos corações. Se a Tua presença não for conosco, não nos faça ir para lugar nenhum, Jesus. Que a Tua presença vá conosco por onde quer que nós possamos ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida e vida eterna. Nos abençoe com a Sua presença essa noite, Jesus, é que nós Te pedimos em Teu nome. Amém e amém. Beleza, pessoal? Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em poucas pessoas, acho que é por causa do frio, né? Tem muita gente ficando doente, inclusive eu. Mas estamos aqui, pela graça, nós conseguimos, amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conselho de Deus. Dentro daquilo que a gente vem falando de propósito de Deus, de predestinação para as nossas vidas, existe algo chamado o conselho de Deus. O que é esse conselho de Deus? Seria o como, né? Porque o propósito é o quê? Para que Deus nos chamou? Agora o conselho de Deus é o como alcançar isso, como alcançar essa finalidade. O conselho de Deus seria as diretrizes para se chegar naquilo que Ele tem para as nossas vidas, o modelo de Deus para as nossas vidas, como que Ele quer que nós façamos as coisas, qual é a vontade dEle, qual é o jeito dEle, como é a pergunta dessa noite. A gente tem visto muito o que Deus tem para as nossas vidas, mas essa noite a gente vai ver um pouco sobre o como, né? Como que Deus quer que nós possamos agir dentro daquilo que Ele mesmo nos chamou para fazer, amém? Então dentro disso eu queria começar lendo com vocês, no primeiro capítulo de Efésios, como a gente já tem lido, a partir do versículo 11, então Efésios capítulo 1, versículo 11 até o versículo 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, agora preste atenção, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Então eu vou voltar ali no predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade. Então, o que acontece aqui? Mais uma vez Paulo vai falar que nós somos predestinados para um propósito em Deus. Deus nos escolheu para alguma coisa. É o que nós temos visto desde o começo do ano. Mas ele vai falar predestinados conforme o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade. Então tem um como aí. Tem um como nesse conselho de Deus. Quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele também mostra como isso deve ser feito. Ele nos dá a diretriz de como deve ser feito. Né? Quando você aceita Jesus, junto com a aceitação de Cristo, vem com a sua nova vida um manual que é a palavra de Deus. Então o manual seria o como fazer isso. E sempre que Deus chama o homem para alguma coisa, Ele nunca deixa o homem a ver navios. Ele sempre dá uma direção clara, não só do que Ele quer que seja feito, mas também do como aquilo deve ser feito. Porque somente o que não é somente importante, mas o como aquilo deve ser feito. Por exemplo, quando Davi resolveu trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, a arca havia sido roubada pelos filisteus. Ele havia colocado no seu coração fazer a coisa certa, trazer a presença de Deus de volta para Israel. Só que ele fez a coisa da maneira errada. Ele colocou a arca em cima de uma carroça de bois e acabou até havendo morte por causa disso. Você sabe da história, quando a carroça ela resbalou num buraco, a arca foi cair no chão, Uzá foi segurar a arca e ele acabou sendo morto pelo Senhor. Por quê? Porque ele estava fazendo a coisa certa, mas do jeito errado.
E sempre que nós fazemos a coisa certa, mas fazemos do jeito errado, existe uma consequência grave para a gente. Você pode ver também a vida de Abraão. Deus havia feito uma promessa para ele. Havia uma predestinação para Abraão de ser um pai de multidões. Havia uma predestinação para Abraão de ser pai de Israel. Havia uma predestinação para Abraão de ser o nosso pai da fé. E ele conhecia, porque Deus havia dito para ele que na sua velhice ele teria um filho. Então, isso era o que Deus tinha para a vida dele. Mas eles resolveram fazer isso da maneira errada. Você sabe que Sara, olhando para a sua velhice e não confiando em Deus como deveria, pegou a concubina de Abraão e jogou nos braços dele. E aí o que acontece? Veio Ismael de tudo isso, ou seja, uma consequência. E até hoje essas nações estão em conflito entre si. Porque mesmo quando nós fazemos a coisa certa, queremos fazer a coisa certa, deveremos fazer da maneira certa. Não basta somente a gente atentar para aquilo que nós estamos fazendo, mas como nós estamos fazendo. Nosso pastor sempre fala que do nosso jeito é lá na nossa casa, mas com Deus tem que ser do jeito dele. Deus tem uma maneira muito clara de se fazer as coisas, porque nós precisamos andar no padrão que Ele tem para as nossas vidas. Deus, quando nós vemos o livro de Levítico, o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, Números, você vai ver Deus dando diretrizes bem claras para o povo de Israel. Diretrizes de como deveria ser o templo, diretrizes de como deveria ser a mesa de pães, diretrizes de como deveria ser o tabernáculo, diretrizes de como deveria ser a roupa do sacerdote. Deus tinha diretrizes muito claras, os mínimos detalhes de tudo como deveria ser feito. Nas medidas, Deus dava as medidas de como as coisas deveriam ser feitas. As vestes do sacerdote, você via ali Deus dando o tecido que deveria ser usado, Deus colocando quais pedras preciosas deveriam ser usadas. Então Deus sempre foi muito detalhista em tudo que Ele faz, em toda a sua obra. É só a gente olhar para toda a criação, né? Toda a biologia, todos os animais, todos os alimentos, tudo que Deus criou foi com uma riqueza muito grande de detalhes. E é assim que Deus trabalha conosco. Então, quando Deus nos chama, Ele diz o que nós devemos fazer, sim, mas Ele também fala como que deve ser feito. Então, no conselho de Deus, eu coloquei algo aqui que eu chamo de os 3 P's, né? Que seria a planta, ou o projeto, o plano de execução e o propósito, que é a finalidade daquilo para o qual Ele nos chamou. Então eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas 3 coisas. Primeiro, Deus conhece a planta, o projeto daquilo que Ele está criando em você. Planta, quando nós falamos de planta na engenharia, nós estamos falando verdadeiramente de projeto. O que é o projeto? É a concepção daquilo que vai ser executado depois. Então Deus tem um projeto para tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem uma concepção para tudo aquilo que Ele vai criar nas nossas vidas. E sempre que eu falo de planta, de projeto, eu posso dizer com propriedade, porque eu trabalho com isso, entra a parte dos detalhes, a riqueza dos detalhes. Tudo é projetado segundo alguma coisa. E a primeira coisa que nós projetamos, a primeira coisa que nós pensamos quando nós projetamos são nas leis. Sejam elas municipais, sejam elas federais, seja ela a lei que estiver regendo naquela cidade, é essa lei que a gente tem que respeitar. Não somente as leis, mas as normas de boa procedência na engenharia. E com Deus é da mesma forma. Quando Ele nos dá uma planta de algo que deve ser estabelecido, de algo que deve ser criado, vem também com essa planta, a concepção dessa planta, todas as leis do reino de Deus. Então Deus, quando Ele está formando algo dentro de nós, quando Ele está criando algo dentro de nós, antes de Ele criar algo dentro de nós, Ele estabelece um projeto para que a gente se torne aquilo que Ele projetou. É por isso que a gente sempre fala do Salmo 139, que Ele escreveu no seu livro acerca de todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia existido. O que é Deus escrever no seu livro antes que qualquer um deles houvesse existido, senão um projeto? Se Deus escreveu antes da minha existência, Deus estava projetando alguma coisa. A Bíblia chama Deus de arquiteto da criação. Tudo foi arquitetado por Deus. Deus é o maior engenheiro de toda a existência, o maior arquiteto de toda a existência, o maior biólogo de toda a existência. Ele criou tudo. Então, quando nós falamos de projetos, nós estamos falando de detalhes.
Então nós precisamos estar atento aos detalhes, os comandos daquilo que Deus quer, aquilo que Deus está formando na nossa vida. Nós precisamos estar atento àquilo que Ele está falando conosco, porque se nós não estivermos atentos, nós podemos perder alguns detalhes que são de suma importância lá na frente. Se quando eu estou projetando um pilar, uma viga, eu esquecer algum ferro, isso pode trazer sérias consequências depois. Nossa vida é a mesma coisa. Então sempre que eu falo de plano, eu estou falando de projeto, eu estou falando de uma planta, eu estou falando de uma concepção de algo que vai ser criado. Porque Deus, a gente tem que entender que Deus é um cara super organizado. Ele não faz nada assim de qualquer jeito. Deus, ele se organiza antes. Por que você acha que os japoneses, os chineses, os orientais, eles são tão desenvolvidos? Por que você acha que as obras que eles fazem são tão tecnológicas e tão rápidas? Porque eles gastam muito tempo projetando. E por que quando nós vamos executar as coisas não saem bem feitas? Porque nós passamos pouco tempo com o projeto. Nós passamos pouco tempo analisando as leis daquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. Se nós estivéssemos mais afiados, mais atentos ao projeto, aquilo que está escrito, aquilo que Deus já me falou lá atrás, a execução seria muito mais fácil, muito mais rápida. Mas porque nós não nos atentamos à lei, nós não nos atentamos àquilo que Deus tem para as nossas vidas, na hora de executar, a execução sai de qualquer jeito. Você já viu as obras no Brasil? Por que dá tanto buraco na rua? Porque a rua ela não está projetada da maneira correta, ela não está projetada para aquele peso, para aquele tipo de caminhão, aí vai o caminhão, passa lá e enche a rua de buraco. Então, se o projeto não é bem feito, a obra não é bem executada. Se a obra não é bem executada, ela não consegue cumprir bem o seu propósito e a sua finalidade. Então, uma rua mal projetada, ela vive cheia de buraco. Então, o primeiro P é, Deus tem um projeto para as nossas vidas, um plano. Então, se nós lermos Êxodo, eu não vou ler tudo, eu só vou ler, vocês não precisam abrir, a gente vai ver uma riqueza de detalhes muito grande quando Deus começa a dar as diretrizes para Moisés de como deveria ser o tabernáculo. Você já deve ter lido isso alguma vez na vida de vocês. Eu vou ler Êxodo 25, vou ler o Êxodo 26, a partir do verso 1, onde Deus dá as diretrizes de como deveriam ser as cortinas do tabernáculo. Olha o que ele fala. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás, de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados. Olha só, 28 côvados. Cada côvado é aproximadamente 47 centímetros. Então, 28 côvados vai dar aproximadamente de 12 a 13 metros. Um côvado era uma medida assim de um cotovelo até a ponta aqui. Então, isso era um côvado. Então, tudo que Deus dava para Moisés era na riqueza da medida, na riqueza do material que deveria ser utilizado. Tudo era feito conforme o conselho de Deus. Isso era fazer conforme o conselho de Deus. Se Deus disse que tem que ter tantos côvados, é assim que eu tenho que executar a minha obra. E se Moisés não tivesse cumprido, não estivesse bem atento ouvindo aquilo que Deus estava falando, se ele não tivesse anotado tudo, depois a obra não sairia bem feita. Ele disse, são 28 côvados. Ele fala da altura, da largura, da profundidade, de quantas cortinas deveriam ser usadas, de como elas seriam colocadas, de como elas seriam presas, de que material seriam os pendentes. Isso é um projeto, os detalhes da concepção da obra. Então Deus nos dá todos esses detalhes. Então a primeira coisa no conselho de Deus é que Deus nos dá o projeto de tudo. Qual é a segunda coisa? Na engenharia, depois que nós projetamos, vem o quê? A execução. Só que, além do projeto, também tem uma estratégia de executar as coisas. Você não pode simplesmente chegar com o projeto e executar de qualquer jeito. Existe um cronograma de obra que você precisa executar as coisas. Existe uma sequência que você precisa seguir. Existe uma forma que você precisa fazer. Então Deus, Ele me dá o projeto daquilo que eu tenho que fazer nos detalhes e depois me mostra como que eu tenho que executar as coisas.
E se no projeto entra o detalhe, a riqueza de detalhes e a necessidade de que nós prestemos atenção e estejamos atentos àquilo que Deus está falando, na execução entra o trabalho braçal. É aí o que entra o que Jesus fala, que o reino de Deus é tomado com esforço. Porque nós temos eu posso falar por mim mesmo, que nós temos um pouco de dificuldade quando nós ouvimos uma palavra profética. Nós achamos que a palavra profética ela foi lançada, então as coisas vão acontecer como um passe de mágica. Mas as coisas não acontecem como um passe de mágica, porque Deus trabalha em cima dos processos. Se fosse assim, Deus tinha criado o mundo em 1 segundo, a humanidade em 1 segundo. Deus tinha feito toda a criação em 1 segundo, num abrir e piscar de olhos. Mas Deus resolveu fazer tudo em 6 dias e ainda no 7º descansou para dar o exemplo. Ou seja, Deus é um Deus de processos. Então nós precisamos estar atentos ao cronograma de execução para quê? Para que nós não pulemos processos. Toda obra tem um cronograma de execução. Primeiro você prepara o solo, faz a terraplanagem, depois você compacta bem o solo, depois você faz as fundações, depois de fazer as fundações você começa a subir a casa, os tijolos, depois você faz os pilares, as vigas. Tudo existe um cronograma para ser executado. E se nós não entendemos o como isso é executado, nós começamos a pular alguns processos. E se nós pulamos alguns processos, a obra fica deficiente também. Quando nós pulamos alguns processos da vida e nós estamos diante de alguma situação que nós precisamos executar aquilo que nós temos o projeto, nós não conseguimos executar bem. Por quê? Porque nós pulamos um processo, nos falta alguma coisa para aquela hora, nos falta alguma ferramenta. Aí nós não conseguimos cumprir bem o propósito. Então, a segunda coisa é o plano. Quando eu falo de plano, eu falo de execução. Jeremias 29, Deus diz, 29:11, bem eu sei que planos tem acerca de vós. Deus tinha um plano para Israel. E qual era o plano para aquele momento? Qual era a execução para aquele momento? Era tirar Israel e trazer Israel da Babilônia de volta para a terra prometida. Então Deus tem uma maneira de executar as coisas na nossa vida. Para pensar, sempre que nós idealizamos algo em nossa mente e depois de algum tempo aquilo se cumpre e aquilo se concretiza, você vê que a caminhada e a forma como aquilo se concretiza é sempre diferente daquilo que nós esperamos, não é verdade? Poxa, Deus me prometeu uma casa, Deus me prometeu um ministério, Deus me prometeu qualquer coisa, mas sempre a forma como aquilo chega nas nossas mãos é diferente do que aquilo que nós idealizamos. Por quê? Porque Deus executa da maneira dele. Deus traz à existência aquilo que não existe e nos surpreende. Deus gosta de trabalhar com a nossa surpresa. Então sempre que eu esperei alguma coisa, que eu achei que algo ia vir de algum lugar, Deus fez aquele algo vir de outro lugar que eu não esperava. Porque Deus tem a maneira dele de executar as coisas. E nós precisamos aprender que no reino de Deus as coisas não acontecem como um passe de mágica. Assim como na criação, Deus não criou tudo em um piscar de olhos, Deus não vai fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida do dia para a noite. Existe uma frase no nosso meio que as pessoas falam que o de repente de Deus demora muito para acontecer. Então às vezes nós estamos esperando que o nosso ministério se expanda, que o nosso ministério cresça, uma promoção no trabalho ou qualquer coisa desse tipo. E às vezes Deus quer abençoar realmente as nossas vidas. Deus tem um plano para nos levar onde Ele quer levar. Mas nós achamos que Deus vai fazer isso do dia para a noite e não vai. Porque uma casa ela não se coloca de pé de um dia para a noite. Uma casa ela não é edificada de um dia para a noite. Tem muitos intempéries nesse caminho, tem muita incomodação nesse caminho. Existem muitos processos que precisam ser respeitados. Então nós precisamos desmistificar essa questão de que tudo acontece num piscar de olhos. Tudo é gradual. Tudo é gradual. Se Deus falou que vai prosperar a sua vida na questão financeira, você não vai ficar rico do dia para a noite. Deus vai acrescentando aos pouquinhos. Até porque se você ficar rico do dia para a noite, você pode se perder. Então uma escada ela começa do primeiro degrau. E você vai subindo. E você vai subindo. E isso é aos poucos. Porque Deus tem que ir te preparando para aquilo que Ele quer colocar nas tuas mãos. Porque senão você pode chegar lá em cima e pode cair.
Então as coisas elas acontecem de maneira gradual, não é num piscar de olhos. Por mais que Deus seja poderoso para fazer assim, não vai ser num piscar de olhos. Amém? Seja bem-vinda, avó. Então Deus tem um plano de execução para todas as coisas. Agora, se a gente for ler Êxodo 31, Deus deu todas as diretrizes para Moisés de como deveria ser o tabernáculo, de como deveria ser a mesa de pães, de como deveria ser o átrio, de como deveria ser as vestes do sacerdote. Agora ele vai dizer como isso vai ser executado. Está lá em Êxodo. Vamos abrir lá Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então, Deus deu para Moisés um plano, um projeto. Agora Deus fala para Moisés como que isso vai ser executado. Olha, eu coloquei do meu espírito em alguns homens para que eles possam executar essa obra. Então Deus poderia simplesmente falar: Moisés, está aqui a mesa de pães, leva lá para baixo, desce o Monte Sinai, está aqui a Arca da Aliança, leva tudo pronto. Mas não, Deus resolveu pegar o homem, encher o homem do seu espírito, e aí sim o homem cheio do espírito executar aquilo que Deus já tinha dado como projeto para Moisés lá atrás. Deus poderia simplesmente fazer com que todos os homens caíssem em si e se convertessem, num piscar de olhos. Mas Deus escolheu usar eu e você para que a palavra fosse pregada. E não somente isso, a palavra não é pregada somente num dia, a palavra não é pregada somente numa hora. A palavra ela é pregada dia após dia, para que dia após dia nós possamos ser mudados e moldados por ela. É por isso que segunda após segunda nós estamos aqui falando e vendo sobre a palavra de Deus e sendo transformados por ela. Porque isso é um processo. Isso é executar o plano e o projeto. É braçal, é esforço. Não é fácil você sair de casa numa segunda-feira à noite no frio, tendo que estar todo mundo resfriado. Tem gente que está de cama hoje. Mas por quê? Porque essa é a parte da execução do plano. Deus teve que pegar Moisés, chamar Moisés do deserto, trazer ele para libertar o povo. Moisés teve que passar por tudo que passou, todo o trabalhar de Deus na vida dele. Depois o povo ficou tempos e tempos no deserto para poder chegar na terra prometida. A execução ela sempre é trabalhosa. Tem revelação? Tem. Mas muitas vezes é muito mais transpiração do que revelação. Às vezes Deus vai te revelar uma frase, um versículo na palavra. E em cima desse versículo você vai transpirar para escrever um livro, para escrever uma aula, para escrever uma apostila. Mas é um versículo que Deus te revelou e te inspirou. Agora você vai ter que transpirar. Porque as coisas elas não se materializam como mágica. Deus não é mágico. Deus é criador, Ele é arquiteto, Ele é engenheiro da criação. Então Deus não faz assim, porque se Ele fizesse também não teria graça. Eu acho que por isso que Jesus escolheu ser carpinteiro. Porque Ele com as próprias mãos Ele moldava, Ele projetava e criava aquilo que Ele queria criar. Então Jesus Ele não foi isento de cortar os dedos, Ele não foi isento de sentir o pó da serra, de cheirar o pó da serra, Ele não ficou isento de pegar na sujeira. Então nós precisamos atentar que no ministério também tem a parte, digamos assim, a parte suja, a parte braçal, que é colocar a mão na massa, quer sair de casa, quer se esforçar, essa é a parte da execução. E por último, Deus conhece o propósito. Então quando nós falamos de propósito, o que é o propósito de alguma coisa? É a finalidade dela. Então Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um plano e Deus tem um propósito para aquilo.
Então, se eu vou fazer uma obra, eu projeto ela, depois executo ela e depois tem um propósito para o qual ela foi construída. Se eu projetei ela para ser residencial, se depois eu quiser dar um uso para ela comercial, não vai dar certo, não vai funcionar bem, porque eu não projetei dessa forma. Se eu projetar uma casa para botar a cama virada para lá, e depois a pessoa vai botar a cama virada para o outro lado, não vai ficar legal, por quê? Porque naquele lado lá eu botei um interruptor para desligar a luz. Se a pessoa botar a cama para o outro lado, ela vai ter que levantar toda vez que ela quiser desligar a luz. Ficou uma dica, por isso que nós não gostamos quando o pedreiro muda o projeto. Porque nós sabemos o porquê exatamente aquilo foi colocado ali. Então, às vezes a pessoa fala, mas por que esse quadro de disjuntor está aqui? Porque quando alguém for fazer uma manutenção, é mais fácil que ele esteja aqui. Se ele não estiver aqui, ele não vai servir para o propósito para o qual ele foi projetado. Então nós precisamos entender que para tudo que Deus nos dá um projeto e Deus depois ele passa trabalho para executar, tem que ter uma finalidade específica. Deus ele é muito específico em tudo que ele faz. Por isso que ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para pastores e assim por diante. Porque cada um tem uma finalidade específica dentro do reino de Deus. É por isso que Paulo, lá em Coríntios, compara a igreja como um corpo. O olho, ele tem uma função muito específica, o ouvido tem uma função muito específica. Se o ouvido quiser ter visão, não vai funcionar, porque ele não tem retina, ele não consegue enxergar. Então, sempre que nós tiramos algo que foi projetado, que foi executado com tanto esmero, e tiramos ele da sua finalidade, nós estamos dando desuso para aquilo. Nós estamos desutilizando aquilo. Nós estamos tornando aquilo obsoleto. Não tem utilização. Então, se eu projeto algo comercial para ser uma casa e depois eu uso como casa, lascou porque não tem quarto. Não tem cozinha, como é que vai fazer depois? Projetei aquilo para ser uma sala comercial. Então, sempre que nós somos tirados da nossa finalidade, acabamos caindo em desuso. Por quê? Porque estamos fora da nossa essência, do nosso propósito. É por isso que Jesus falou que se o sal deixar de salgar, ele para nada mais serve, somente para ser lançado fora e pisado pelos homens. Por quê? Porque se o sal não salga, o que mais que ele vai fazer? Se o sal não salgar mais. Se nós deixamos de cumprir aquilo que nós somos chamados, de andar no conselho de Deus, caímos em desuso. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós já temos a planta, sofremos para executar, porque é um trabalho penoso. Agora nós precisamos nos inserir naquilo que de fato está acontecendo e na finalidade para o qual eu fui criado. Aí eu até coloquei ali, tudo que é feito debaixo do padrão correto acaba sendo bem feito. Então Deus não errou no projeto, Deus fez o projeto bem feito. Deus ele te ajudou a executar através do Espírito Santo, porque ele nos deu o Espírito para que a palavra dele pudesse criar vida em mim. Agora, se eu pegar aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus me ajudou a executar e dizer, Deus, agora eu não quero viver isso, eu quero viver outra coisa, eu botei todo o trabalho abaixo. Eu joguei fora todo o trabalho. Imagina, se alguém amanhã chegasse e pegasse todo esse galpão aqui e fizesse de casa. Ia ser ruim, porque um ia ter que dormir lá na casa do som, o outro ia ter que dormir lá na salinha do pastor. Onde que a gente ia cozinhar? Ia ter que cozinhar lá naquela cozinha lá atrás, lá que está lá atrás, lá escondida. Então nós precisamos ter cuidado, porque Deus, ele tem trabalho conosco. Nós também nos esforçamos, nós suamos para conquistar algumas coisas. Agora que nós chegamos, que nós conquistamos, nós não podemos cair da nossa finalidade. Nós não podemos retroceder. Amém? Isso aqui é só para ser didático, esses 3 P's, né? Então planta, né? O projeto, na engenharia a gente chama, o projeto da casa, muitas pessoas chamam vulgarmente de planta, né? Plano, que é o plano de execução, e por último, o propósito, que é a finalidade. Amém? Então, esse conselho de Deus, nós temos esses 3 tópicos. Depois,
Como andar nesse conselho de Deus? Agora a gente vai abrir lá em Provérbios 16, que é uma passagem bem conhecida. Vamos lá. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, lendo de novo o versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E qual homem que não faz planos e não sonha? Nós somos sonhadores. Nós fazemos plano todos os dias. Nós acordamos de manhã já fazendo planos. O que eu vou tomar no café da manhã? Muitas vezes eu penso assim, não, o que eu vou fazer para o almoço? Onde eu vou comer no almoço? Onde eu vou almoçar? Qual é a estratégia para a minha empresa hoje? Quais são os clientes que eu vou atender? Nós já acordamos, nós já amanhecemos o dia projetando as coisas. Nós projetamos diariamente, nós projetamos semanalmente, nós projetamos mensalmente, nós projetamos anualmente. Nós estamos o tempo todo fazendo planos, projetos e pretensões para o futuro. Mas a palavra de Deus diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que isso quer dizer? Bom, a resposta da prova, Deus sempre é quem sabe, né? O gabarito da prova está sempre com Deus. Ele sempre sabe o que vai acontecer amanhã. Nós muitas vezes estamos projetando algumas coisas e antevendo alguns problemas que na verdade não vão existir. E talvez nós estamos prevendo algumas soluções que a gente não vai usar. Porque a nossa visão é limitada. Agora Deus, eu sempre falo para vocês, Deus está acima do tempo. O tempo é uma criação do próprio Deus. E nós estamos debaixo desse tempo, mas Deus vive acima do tempo. Então aquilo que vai acontecer, para Deus já aconteceu. Porque Deus está acima do tempo. O tempo na eternidade ele não existe. Por isso que Deus é eterno, porque Ele está acima do tempo. Então nós vivemos fazendo planos, mas nós esquecemos que o gabarito está na mão de Deus. Aquilo que você precisa para a sua empresa está na mão de Deus. Aquilo que você precisa para o seu ministério está na mão de Deus. Aquilo que você precisa para a sua família está na mão de Deus. O que nós precisamos é acessar a porta certa. Por exemplo, para o Ivo. O Ivo vende carros. Quem que vai saber qual é a melhor estratégia para venda de carros do que Deus para ele? Ele pode procurar uma estratégia no YouTube. Isso é errado? Não é errado. Só que se ele dobrar os joelhos, eu acredito que Deus pode dar uma estratégia que ninguém soube ainda. Opa, até derramei água. Deus pode derramar algo sobre a vida dele que ninguém percebeu ainda. Porque a gente tem que entender que a empresa dele é o ministério dele. Deus não levanta somente pregadores, Deus levanta empresários. Então, se eu paro de olhar a minha empresa com os olhos de secularidade e começo a trazer Deus para os meus negócios como extensão do meu ministério, então a visão de Deus também tem que prevalecer dentro dele. Então, quando eu vou fazer o planejamento anual da minha empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar a Deus e pedir para que Ele me revele quais são os passos que eu devo tomar durante o ano. Quais são os investimentos que eu preciso fazer? Eu falei para vocês que eu orei a Deus e eu ia fazer um investimento específico e Deus mandou eu não fazer. E dentro de 2 meses eu tive a resposta, eu não fiz. Deus me orientou a fazer outra coisa com aquele dinheiro e eu fiz. E aquilo que eu ia fazer com tanta convicção que eu queria fazer, quando eu vi a Deus eu até fiquei nervoso na hora, mas eu obedeci a Deus. Depois de algum tempo, aquilo que era para eu fazer acabou se caracterizando uma fraude. Por quê? Porque Deus conhece o amanhã. O gabarito está com Ele.
Nós preferimos e confiamos mais nos economistas do que em Deus. Não que seja errado você ler sobre economia, não que seja errado você ler sobre estratégia de negócios, isso faz parte, mas a prioridade deve ser ouvir a Deus. Nós temos que ter prioridade. Tanto é que às vezes eu me pego preocupado com daqui 1 ou 2 anos, 3 anos, aí eu caio em mim e falo, mas espera aí, tudo o que aconteceu até aqui foi pelas mãos de Deus, então por que eu estou me preocupando tanto lá na frente? Deus tem uma estratégia lá para frente. Quem sabe eu nem esteja mais trabalhando com isso, não sei, Deus é quem sabe. E se eu estiver escondido nele, eu vou ter o gabarito da prova sempre. Eu vou estar sempre na frente dos outros. É por isso que Eliseu sempre alertava o rei de Israel, o rei da Síria vai atacar. Porque quem está no conselho de Deus tem sempre o gabarito da prova. Então Deus sempre tem uma estratégia para o seu trabalho, Deus sempre tem uma estratégia para os teus negócios, Deus sempre tem uma estratégia para o teu ministério. Deus sempre tem uma palavra para você levar quando você é chamado para pregar. Porque é interesse de Deus que tudo que você faça seja para Ele e seja dele. Deus se alegra com isso. Deus se alegra em ser nosso parceiro em todas as coisas. Então Deus tem um gabarito da prova, então a resposta certa sempre vem dos lábios de Deus. Então sempre que Deus fala alguma coisa para você, tenha certeza, Ele não está errado. O problema é que nós endurecemos o coração. Qual que é a segunda coisa? Ninguém faz planos ruins aos seus próprios olhos. É por isso que ele diz aqui, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Por quê? Porque quando nós projetamos, quando nós sonhamos, quando nós pensamos em algo, sempre parece algo bom. Nós nunca fazemos algo para intencionalmente se prejudicar. Até mesmo um ladrão, quando ele está fazendo algo, ele acha que ele está se beneficiando com aquilo. Na cabeça dele, ele não está fazendo mal para ninguém, porque na cabeça dele, ele é uma vítima da sociedade. Alguém que rouba um banco, alguém que rouba um caixa eletrônico, ele está pensando, não, mas o banco rouba as outras pessoas, então eu vou roubar o banco, eu estou fazendo a coisa certa, é um plano correto. Ninguém, quando faz alguma coisa, faz mal intencionado a si mesmo. Pode ser mal intencionado a um terceiro, mas nunca a si mesmo. Mas o que isso quer dizer? Não bastam boas intenções. Não basta eu estar bem intencionado. Eu preciso fazer a coisa certa? Ou o ladrão, só porque ele está bem intencionado, ele foi lá e estourou um caixa eletrônico, mas ele distribuiu uma parte do dinheiro aos pobres. Ele está certo? Não. Ele estava bem intencionado? Estava. Mas ele não está certo. Então, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. O que significa dizer que o Senhor pesa o Espírito? O Senhor avalia. O Senhor enxerga aquilo que nós estamos fazendo. O Senhor esquadrinha o coração do homem. Deus, Ele está vendo nós fazendo planos. Ele até vê, muitas vezes, boas intenções em nós. Mas Ele que vai pesar, no final das contas, para ver se o que nós estamos fazendo é certo ou errado. Você pode abrir em Jeremias capítulo 17, diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Essa passagem é muito conhecida. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então muitas vezes nós vemos pessoas falando assim, eu estou sentindo que tenho que fazer isso. Só que os sentimentos, eles são volúveis, eles vêm e passam. Nós precisamos andar com convicção no Espírito naquilo que Deus nos fala. É claro que as nossas convicções nem sempre são certeza, porque muitas vezes nós agimos por um passo de fé. Mas o que eu estou falando aqui, frisando aqui, é a volatilidade das emoções, o coração enganoso.
E muitas vezes nós agimos com um coração enganoso. Por isso que nós precisamos não agir na impulsividade. E ele termina falando, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, nós comemos o fruto das nossas ações e não das nossas intenções. Eu posso estar bem intencionado, mas se eu fazer a coisa errada, eu vou ter o fruto negativo. É por isso que Uzá morreu quando tocou na arca. Ele ia fazer a coisa certa? Queria fazer a coisa certa? Queria, mas fez do jeito errado. Qual foi o fruto? Acabou morrendo. É por isso que Ismael, na cabeça de Abraão, era um bom plano. Mas qual foi a consequência? Guerra entre nações. Então, eu posso querer fazer coisa, o meu coração pode estar sentindo, eu estou sentindo que eu estou fazendo a coisa certa. Mas no final das contas, ele pode estar me levando para o caminho errado. E como que eu vou discernir isso? Isso a gente vai falar no próximo slide. E por último, consagre ao Senhor as tuas obras. E ele continua falando, lá no Provérbios 16, no versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor. Se eu tenho uma empresa, se eu sou um engenheiro, se eu sou um vendedor de carro, se eu vendo qualquer coisa, eu preciso consagrar o que eu faço a Deus. Eu preciso consagrar o que eu faço a Deus. Eu preciso consagrar o meu ministério a Deus. O que isso significa dizer? É dar prioridade para Ele em todas as coisas. É todos os meus planos, todos os meus intentos, eu sempre centralizar Deus em tudo. O que significa sempre centralizar Deus em tudo? Eu penso em fazer algo, eu penso em tomar uma atitude, mas eu sempre coloco Deus como prioridade. Se isso vai infringir a Deus, se isso vai infringir, vai atrapalhar a minha vida com Deus, eu não posso fazer. Se isso vai fazer eu ganhar dinheiro, mas vai desagradar a Deus, então eu não posso fazer. Então, consagrar a Deus as minhas obras é colocá-lo como prioridade em tudo em que eu fizer. Isso é consagrar a Deus as minhas obras. Dedicar a Deus as minhas obras. É eu acordar todos os dias de manhã e dizer: Deus, a Ti toda a honra e toda a glória por todas as conquistas. Sempre que eu conquisto algo, eu preciso ser grato a Deus pelas conquistas. Por quê? Porque eu estou consagrando a Deus. Eu estou me deleitando em Deus. Salmo lá diz, deleita-te no Senhor, acho que é o 37,4. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu me deleito no Senhor, eu estou consagrando a Ele a minha vida. Eu estou consagrando a Ele o meu prazer. Eu estou vivendo com Deus no centro da minha vida. E aí Ele começa a satisfazer os desejos do meu coração. É por isso que Ele fala, e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus vai estabelecer aquilo que está no seu coração, desde que o teu coração esteja andando em paralelo com o coração dele e com a vontade dele. Se nós voltarmos lá para Jeremias 17, onde nós estávamos falando sobre o coração enganoso, e voltarmos para o versículo 7, ele vai dizer o seguinte: olha, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Ele é como o quê? Como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem não murcha e que dá o fruto na estação certa. É a mesma coisa que ele fala aqui, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Por quê? Porque esse homem vive no conselho do Senhor. Ele é um homem que consagra as suas obras a Deus. É a mesma coisa do Salmo 1, um homem que não anda no conselho dos ímpios. Em que conselho que ele anda? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, ele vive no conselho do Senhor, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Por isso ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Então sempre quando consagramos nossas obras a Deus, tudo que nós fazemos é bem sucedido.
Então, se eu priorizo a Deus, Deus vai me priorizar e Deus vai me lançar nos primeiros lugares. Sempre que eu coloco Deus nos primeiros lugares da minha vida, Deus vai me colocar nos primeiros lugares da sociedade. Sempre que eu priorizo a Deus, Deus ele vai dar prioridade para mim. É por isso que Jesus fala, espere ser chamado. Mas para você ser chamado, você precisa conquistar um lugar de honra. E você só vai receber honra se você honrar. É aquilo que eu falei para vocês, aquilo que tem preço a gente compra. Aquilo que não tem preço precisa ser conquistado. Então nós precisamos nos esforçar, nós precisamos honrar, nós precisamos trazer o Espírito Santo a um lugar de prioridade em nossas vidas. Nós precisamos de vez em quando parar, ficar sozinho, fechar os olhos e dizer, Espírito Santo, me dá a tua instrução. Espírito Santo, eu não quero dar um passo sequer sem a tua vontade. E Ele vai responder, porque Ele é uma pessoa real. Ele está esperando que nós tragamos Ele para esse lugar de prioridade. Então, nós precisamos aprender do conselho de Deus. Deus precisa ter esse lugar de prioridade, isso que a gente precisa entender. E tudo que a gente fizer vai ser bem sucedido. Agora, eu vou passar para vocês a questão mais prática disso tudo. Tá, mas como que eu vou fazer isso no meu dia? Como que eu vou fazer isso? Porque é muito bonito falar que Deus tem um plano, um projeto, Deus tem uma execução. Mas como que isso acontece assim na realidade? No dia a dia, no palpável? Bom, a primeira coisa é que quando orar nós precisamos deixar com quem sabe. O que isso significa? É que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo nos assiste à nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é segundo a vontade de Deus que por nós Ele intercede. Por quê? Porque o Espírito Santo é o maior conhecedor do conselho de Deus. A Bíblia fala lá em Coríntios que quem conhece do homem senão o Espírito do homem? Assim é o Espírito de Deus que conhece de Deus. Porque o Espírito de Deus conhece as maiores profundezas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, quem é o Espírito Santo senão o próprio Deus? Então Deus conhece Ele é a maior revelação de Deus presente dentro de nós. Então o Espírito Santo me revela todas as coisas. E até quando eu vou orar, eu preciso da ajuda dEle. Porque eu não sei orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, segundo o conselho de Deus, acho que parou o som aí. Segundo o conselho de Deus, Ele me faz orar. Porque é segundo o conselho de Deus que Ele intercede por nós. Porque Ele conhece a mente de Deus. Ele sabe qual é a estrutura que Deus tem montada para nós. Então, às vezes nós vamos orar e precisamos falar, Espírito Santo, eu vou orar. A Tua palavra diz que eu não sei como orar, mas por favor, interceda pela minha vida. E de repente você começa a soluçar. E de repente você começa a chorar. E de repente você começa a falar numa língua meio estranha e começa a ser um clamor dentro de você. O que é isso? É o Espírito Santo orando por você. E Deus entende esse clamor. Eu tive uma revelação esses dias, eu estava ali orando numa sexta-feira de oração aqui. E eu vi algumas pessoas falando em língua estranha e me veio um questionamento na mente e falei, Deus, porque a Tua palavra fala sobre as línguas estranhas e quando nós oramos as línguas estranhas, por que nós repetimos sempre às vezes a mesma coisa, né? Você já percebeu que a língua estranha às vezes é uma repetição de uma mesma palavra? Mas o Senhor tem um jeito meio esquisito de falar porque só fala uma palavra. Aí Deus me disse uma coisa, a questão não está no som daquilo que nós estamos proferindo, e sim no clamor que está saindo do nosso espírito. É isso que Deus entende. A questão, quando alguém tem interpretação de línguas, não é como se ela estivesse interpretando uma língua estrangeira. Porque senão eu só interpretaria uma palavra, você está falando uma palavra, né? Mas não, é o clamor que está saindo dela. A língua estranha é uma expressão de um clamor que sai do Espírito. É por isso que às vezes sai língua estranha com choro, com tudo, com baba, com remela, sai tudo por quê? Porque aquilo é um clamor que vem da alma. E Deus entende esse clamor que vem do Espírito, da alma não, desculpa, do Espírito. É o Espírito Santo intercedendo por nós com esses gemidos inexprimíveis que Paulo fala aqui em Romanos 8, 26.
E se nós abrirmos lá em Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito? Nós usamos muitas vezes esse versículo como um jargão evangélico. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender o contexto. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque o Espírito está intercedendo por nós segundo a vontade de Deus. Quando nós deixamos o Espírito Santo orar em nosso lugar, aí sim, todas as coisas vão começar a cooperar para o nosso bem, porque é segundo o nosso bem que Ele está intercedendo. Esse é o verdadeiro significado de Romanos 8, 28. Se o Espírito intercede por mim segundo a vontade de Deus, então todas as coisas vão começar a cooperar para o meu bem na minha vida. Não porque eu faço o que eu quero, então tudo que eu faço vai cooperar para o bem. Não, é porque o Espírito Santo já está intercedendo por mim segundo a vontade de Deus. E ele continua falando no 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele intercede por mim, para que todas as coisas cooperem para o bem, para o meu bem, para que eu seja conforme à imagem de Jesus Cristo. É por isso que todas as coisas cooperam para o meu bem, para que eu seja segundo a imagem de Jesus Cristo, e porque o Espírito Santo cuida de mim em oração. O Espírito Santo ele é tão especial, ele é tão maravilhoso, que até na oração ele nos assiste, ele nos ajuda. A gente precisa entender que o Espírito Santo ele é a revelação mais profunda de Deus. Deus Pai falava com os profetas no Antigo Testamento e derramava porções do seu Espírito, medidas do seu Espírito. Depois veio Jesus, o Deus homem, que sentava do lado do homem, que comia com o homem, do lado. Agora nós temos o Espírito que habita dentro. O Espírito Santo é a mais profunda revelação de quem Cristo é e de quem o Pai é. O Espírito Santo não é 33,333% de Deus. Você não pode fatiar a Trindade. Não existe você fatiar a Trindade. Eles são três em um só ao mesmo tempo. Então, Ele é a plenitude de Deus. Por que Jesus disse que todos os pecados são perdoados, a não ser a blasfêmia contra o Espírito? Porque o Espírito é a parte mais íntima de Deus. Lá você não pode tocar. Amém? Então o Espírito Santo ele é muito importante. Depois, ouça mais e fale menos. Por que a gente às vezes não tem algumas instruções para a nossa vida? Porque nós falamos muito. Nós falamos mais que os nossos líderes, nós estamos todo o tempo falando. E a gente deveria parar um pouco, remover as interferências da nossa vida, alguns vícios que nós temos, para a nossa audição ficar mais clara e ouvir a Deus. Então nós precisamos começar a tirar algumas interferências e falar um pouquinho menos para que Deus possa falar mais aos nossos ouvidos. Precisamos passar mais tempo em meditação na palavra, absorvendo do que o Espírito Santo tem. Veja, isso é uma coisa que você desenvolve em experiência com Deus. Nós estávamos nos perguntando por que muitas pessoas não têm experiências com Deus? Porque elas acham que em 1 e 2 horas de oração elas vão receber tudo aquilo que elas querem ou precisam de Deus, mas não é em 1 ou 2 horas de oração, é numa vida inteira de oração e busca, em meditação da palavra, e você trabalhando a sua audição para que você comece a discernir aquilo que Deus está falando. Demora tempo. Então nós precisamos, é como Deus se apresentou para Elias no cício suave. Tem momentos que nós vamos parar, nós vamos fechar os nossos olhos e ficar em silêncio, até que nós sintamos alguma coisa, até que algo seja revelado no nosso espírito.
mas nós precisamos desacelerar um pouco e falar um pouquinho menos. E deixar Deus fazer. Porque às vezes nós queremos pregar para Deus como se Ele não soubesse a palavra, Ele não conhecesse. Deus, você precisa fazer porque está escrito. Deus fala, eu sei o que está escrito. Você que não sabe fazer o que tem que fazer. Então muitas vezes a gente precisa somente parar tudo que nós estamos fazendo e gastar momentos de adoração a Deus. Colocar um louvor lá e ficar somente adorando a Deus. Porque quando você começar a adorar a Deus, o Espírito Santo abraçar você, Ele vai começar a revelar coisas do Pai e de Jesus que você não sabia. Vai começar a surgir coisas no seu espírito. Às vezes você está assim, rapaz, você vê alguma coisa, não é que você vê no físico, mas você vê. Aquilo é uma revelação do Espírito. Eu demorei muito tempo para entender que aquilo era Deus. Porque a gente acha que quando Deus vai falar é uma coisa sobrenatural, que eu vou ver uma bola de fogo correndo para cá, uma carruagem de fogo correndo para lá, e um anjo com uma espada de sangue correndo para lá. A gente acha que quando Deus vai falar é assim. Mas não, Deus fala aqui no teu ouvido, e uma percepção que você tem muitas vezes é o Espírito Santo falando. Uma percepção, fica claro no Espírito. Isso é uma revelação. Às vezes você está lendo a palavra, isso acontece muito comigo, às vezes eu estou pregando aqui, falando, me dá um estalo assim, aquilo é o Espírito revelando alguma coisa. Mas para ouvir, a gente precisa falar um pouquinho menos, remover as interferências e ouvir mais a Deus. Amém? Faça testes e viva experiências com Deus. Não é errado você provar as profecias. É belíssimo, nós devemos provar as profecias. Nós precisamos fazer testes para ver se aquilo que nós estamos ouvindo é de fato de Deus. Uma vez eu estava orando no monte, ali, e de repente passou um louco lá. Profetiza para não sei quem, isso e aquilo. Eu falei, mas que cara maluco, se era para profetizar, por que você não foi lá e profetizou então? Está falando para eu ainda falar alguma coisa? Mas aquilo me inculcou, ficou atrás da minha orelha. Daí quando eu desci, onde estavam aquelas pessoas, eu falei para Deus, eu vou fazer uma prova profética. Se realmente é para eu falar isso, esse rapaz ele vai falar para mim a palavra vaso. Não sei, no meu pensamento eu falei isso com Deus. Acho que eu já contei esse testemunho aqui. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí, quando eu fui descer, eu falei, não vou falar nada com ele, eu só vou falar se Deus me der o comando para que eu fale. Aí quando eu estava saindo, ele falou, vamos descer junto? Eu falei, vamos. Até agora não falou a palavra que eu queria que ele falasse. E de repente, quando a gente entrou na trilha, ele falou, espera aí que eu vou ali fazer um pipinex e já volto. Quando ele entrou para ir fazer um pipinex, ali fazendo um pipinex mesmo, ele disse, ô vaso, tu sabe o que significa vaso para a gente da Assembleia? Porque a gente na Assembleia tudo fala vaso. Aí eu falei, poxa, era a confirmação que eu precisava. E ele não falou só uma vez, ele falou várias vezes a mesma palavra. E aí eu entreguei a palavra. Outra vez também, eu estava buscando de Deus a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É uma palavra revelada, que está no oculto. Deus traz à tona uma palavra que você não conhecia. E de repente eu descendo também do monte, de um período de oração, não indo subir, na verdade, me desculpa, um momento de oração. Quando eu cheguei, eu vi um rapaz que ia usar droga e eu falei com Deus em pensamento, Deus, o Senhor podia me dar uma palavra de conhecimento acerca dessa pessoa, para que eu pudesse entrar numa conversa e pudesse entregar a palavra. E quando eu comecei a conversar com a pessoa, ele começou a falar tal. Aí eu escutei algo, não escutei audível, veio algo na minha mente que dizia que ele estava com uma dor na perna. Mas ele estava de calça, não vi nada na perna. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, né, Deus? Eu falei, mas Deus, eu vou provar. Se for do Senhor, Ele vai falar a palavra bagre. Veio a palavra bagre na minha mente na hora. E aí ele estava falando, eu estava lá no centro de recuperação e nós fizemos um caldo de bagre. Na hora, ele falou, passou uns 4 segundos ele falou essa palavra. Eu falei, mas que loucura isso, eu posso estar ficando louco, eu pensei. E aí na hora eu parei e falei, você está com uma dor na perna? Aí ele falou, tô, porque um cachorro me mordeu e infeccionou a mordida dele, ele levantou a perna, realmente tinha sido mordido por um cachorro e tinha infeccionado a perna. É um morador de rua, estava usando crack ali. Então, nós precisamos criar alguns filtros que nos levem a ser mais sensíveis à voz de Deus. Isso é uma coisa particular sua, são sinais que Deus vai dar para você. Já vi experiências de pessoas que falaram para Deus, se o Senhor está aqui, então balança ali a cortina. E a cortina foi lá e balançou. Coisas do tipo, Deus gosta de se relacionar. Deus gosta de ter intimidade com os seus filhos.
Então são pequenas coisas que você vai tendo com Deus, ou coisas que realmente acontecem. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e estava no óleo, meu Deus, aí eu estava conversando com ele acerca de uma dificuldade que ele estava tendo no relacionamento. E de repente eu perguntei para ele, mas por que essa pessoa é assim? De repente, quando eu falei isso, eu vi a pessoa, não vi assim no mundo físico, mas eu vi diante dos meus olhos essa pessoa vestida, uma menina vestida como de homem. Eu percebi que por trás dela tinha um espírito de homossexualismo. E ninguém tinha desconfiado daquilo. E passou-se um tempo, realmente ela mostrou que era e tal. E aí nós descobrimos o porquê que aquele relacionamento não estava dando certo. Porque havia algo por trás daquilo tudo. Então, Deus ele fala no seu espírito, mas a gente precisa praticar esse relacionamento com Deus. Então assim, eu falo para vocês, eu nunca ouvi uma voz audível, eu nunca vi uma bola de fogo assim no mundo físico, eu nunca tive esse tipo de experiência. Nunca vi anjo. Nunca. Eu não tenho esse dom. Tem pessoas que têm esse dom profético, eu não tenho. Mas mesmo assim Deus fala. E Deus é tão bom, eu vou contar uma última experiência para vocês aqui, para a gente acabar. Uma vez eu estava no monte que eu ia lá no Iririú, e um homem chegou para mim e falou, cara, esses dias tem um povo aqui que sempre sobe de madrugada para lá, orar das 4 da manhã até as 7 da manhã, uma irmã de oração que é o fogaréu. E eles estavam descendo do monte, e um dos rapazes, estavam em 3, 4 pessoas, e um dos rapazes resolveu bater uma selfie, do pessoal. E quando ele bateu uma selfie, então tinha 3, 4 pessoas, e apareceu uma pessoa atrás dessas 4 pessoas, que era um anjo. Eu falei, rapaz, tu tem essa foto? Eu falei, não tenho. Pô, mas eu queria ver agora, fiquei curioso, né? E eu não vi e tal. E passou uma semana, eu vim no monte aqui do Panágua. Mas já tinha esquecido daquilo. E eu desci lá pro cantão, onde eu sempre oro lá embaixo. Estava sozinho, no escuro, era de noite, sozinho, não tinha ninguém. E nisso me abordou um rapaz, começou a conversar comigo e tal. Aí a gente conversou, não, na verdade eu venho aqui de vez em quando, mas eu vou no monte lá no Iririú e tal. Eu falei, rapaz, eu tenho uma foto que eles bateram lá no monte lá do Iririú. Ele falou, tu tem essa foto? Eu tenho. Rapaz, eu vi a foto, que coisa impressionante. Não tem como ser montagem aquilo. Então o que o rapaz fez? O rapaz bateu uma selfie assim. Então tinha 1, 2, 3, 4 pessoas, e a 5ª pessoa, ou a 6ª, não lembro qual era o número exato, era um homem assim, virado de lado, e aparecia uma silhueta como que uma imagem de quando você olha para o sol e tem aquele clarão assim, que borbulha aquele fogo, então ele era assim, mas era a silhueta como de um homem, a altura de um homem, então tinha a cabeça tal, tinha o corpo, e por baixo tinha uma asa assim, virada no chão assim. Cara, que coisa maravilhosa aquilo. Então assim, eu queria ver, e Deus me deixou ver assim, e não foi pelo comum, digamos assim, pela forma como eu esperava. Achei que era uma bola de fogo, ser arrebatado numa carruagem. Mas Deus permitiu que eu visse uma foto. Porque quem que não tem curiosidade das coisas espirituais? Aí há quem diga, mas isso é meninice, isso é criancice. Mas a Bíblia diz que para eu entrar no reino dos céus eu preciso ser como uma criança. E essas coisas os teólogos não explicam. Porque não adianta o homem se encher de conhecimento e perder aquilo que faz ele sonhar com as coisas espirituais. Amém? E por último, é um texto bem grande, e eu acho que nem vou ler acerca disso, porque Deus não me conduziu Deus não está me conduzindo nisso agora, mas a gente tem que cuidar que nem tudo que se fala em nome do Senhor é o conselho de Deus. Então a gente precisa ter atento e criar alguns filtros através das nossas experiências com Deus, para que nem tudo que a gente ouça, que a gente ouve, a gente possa acreditar. A Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor me serve. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o trigo, a Bíblia diz que nasce no meio do joio. E Deus não pode arrancar o joio agora, porque senão o trigo é arrancado junto. Então o trigo e o joio estão nascendo junto dentro da igreja. Quando eu me converti, ninguém me falou isso. E aí eu acabei me machucando muito por ter confiado em algumas palavras proféticas que não eram nada de proféticas. Algumas pessoas que não eram nada de Deus. Pensa numa pessoa ruim. E isso acabou me levando quase para um casamento errado e
ter ainda mais consequências do que eu tive. Eu só não tive mais consequências porque Deus teve misericórdia e me livrou a tempo. Tá? Mas por quê? Por causa de pessoas mal intencionadas dentro da igreja. Pessoas que falam em nome do Senhor, mas que de Deus não tem nada. Pessoas vazias, secas, ocas. E a pior coisa nesse mundo é alguém que fala em nome de Deus sem ter nada de Deus. É pior do que o cara do mundo, porque o cara do mundo, você sabe que ele está nas trevas. Você sabe. Agora, aquele que está dentro da igreja e se faz passar por anjo de luz, esse é o que engana o povo de Deus. Amém? Então é isso, pessoal. Por hoje é só.